A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais um trimestre da Escola Dominical, o segundo trimestre de 2021. Eu sou o Diácono Denis Pereira e é um prazer ter você por aqui. Há 6 anos estamos no YouTube ajudando professores, professoras, superintendentes, coordenadores, dirigentes de igrejas, congregações, pastores, enfim, estamos aqui como um suporte para a sua aula da Escola Dominical. Eu sou o Diácono Denis Pereira, este é o meu canal. Eu quero já pedir para você, se esse material é importante, creio que é por isso que você está aqui, inscreva-se no canal. Nós ultrapassamos 20 mil inscritos já e mais de 1 milhão de visualizações aqui no YouTube. Para a glória de Deus, afinal de contas, estamos distribuindo a palavra de Deus. Tem muito conteúdo neste canal e tem muita novidade chegando por aí. Por isso é muito importante você se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Deixa eu te explicar rapidinho como que o YouTube funciona. São milhões de canais ao redor do mundo postando bilhões de vídeos todos os dias. E aí o que acontece? Que o YouTube divulga os vídeos que têm interação do público. Ele divulga os canais que têm interação das pessoas, que as pessoas participam. Então é muito importante você se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai avisar você. É muito importante também você interagir, curtindo o vídeo, comentando, fale pra gente de onde você nos assiste, deixa aí o seu nome no comentário, a sua cidade, fale como está a situação aí na sua cidade, se está em lockdown ou não, até para nós orarmos uns pelos outros, e compartilhe o link do vídeo também. Fazendo isso, o YouTube entende a importância do nosso conteúdo e então divulga o nosso canal para muito mais pessoas. Tá certo? Vamos então para a nossa aula da Escola Dominical, a primeira lição do segundo trimestre de 2021, mas antes, roda a vinheta. Lição 1, classe de adultos, e deu dons aos homens. Esta revista comentada pelo pastor e professor Elinaldo Renovato. Nós vamos falar sobre dons espirituais ao longo de toda esta lição. Será um tempo de muito crescimento para toda a igreja, com certeza. Só quero lembrar a você que aqui na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais para você conhecer melhor a nossa família, o nosso ministério, e tem também links para você entrar em grupos de professores no WhatsApp e também links para você baixar o material de apoio desta aula em PDF para você apoiar aí a sua aula. Amém? E deu dons aos homens. O texto áureo está em Efésios 4:8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão, até que o noivo venha buscá-la. Tá certo? Os nossos objetivos é declarar que os dons espirituais são atuais e bíblicos, analisar os dons de serviço espirituais e ministeriais, informar que a igreja de Corinto era problemática na administração dos dons. E é claro, não é? Olhar para nós mesmos enquanto nós aprendemos com esta lição. Introdução. A Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Tem uma outra interpretação, ou não sei se seria a interpretação, um outro significado também, que é o seguinte, está no subsídio teológico lá no final da revista, e eu queria puxar ele para cá, ok? Porque nós estamos falando o que é dom, então são dádivas. Dons espirituais, eles são pela graça, mediante a fé, e eles se encontram na palavra grega mais usada para descrevê-los, charismata. Eu quero que você grava isso. Por todo o trimestre eu vou falar sobre isso. Charismata. Existe muita confusão em relação aos dons espirituais. Existe muita confusão em relação às pessoas que são usadas. Porque há uma ideia de que quem tem dom é alguém que tem uma superioridade espiritual.
Alguns chegam a ser tietados por causa dos dons espirituais que se manifestam em suas vidas. Então é preciso saber o que é dom. Dom vem da mesma raiz grega da palavra charismata, que é a mesma palavra para graça. A mesma. Graça, salvação, favor imerecido. Então grava isso, professor. Grava isso no início do trimestre. Dom é graça, é favor imerecido. Não tem a ver com santidade, não tem a ver com o mérito de ninguém. Não tem a ver com a santidade de quem recebe, mas com a santidade de quem doa. Não tem a ver com a justiça de Deus analisando o comportamento, mas com a bondade de Deus. Dom também é presente, ok? Então, isso é interessante você entender e linkar com Mateus 7, 21, quando Jesus diz que naquele dia muitos chegarão e vão dizer: profetizei em teu nome, dom, expulsei demônios, falei em línguas, operei maravilhas no teu nome, dom. E o que Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Então, dom tem a ver com graça, favor imerecido, uma dádiva, um presente que Deus dá aos homens imperfeitos, diga-se de passagem, para um propósito específico que nós vamos aprender ao longo desta lição, certo? Bom, os dons na Bíblia, como tem aqui o dicionário Wycliffe, mostra que há várias palavras hebraicas que significam dádiva, não é? A origem destas palavras está na raiz hebraica Natan, que significa dar. Por isso podemos afirmar que no Antigo Testamento tem vislumbres de dons divinos concedidos a pessoas peculiares, como reis, sacerdotes, profetas e outros, mas não estavam acessíveis a todo o povo de Deus, como nós vamos analisar na Nova Aliança, no nosso tempo. Né? Então, no Antigo Testamento não era distribuído os dons para todo mundo assim, não. O mesmo dicionário informa ainda que ao longo do Novo Testamento a palavra dom aparece com diferentes significados, que se relacionam ao verbo grego dodome. Este verbo representa o sentido ativo da palavra dar, em Filipenses 4 e 15. Na Nova Aliança, os dons estão disponíveis para toda a igreja. Para que, em nome de Jesus, a igreja promova a libertação dos cativos, ministre cura aos doentes e proclame a salvação do homem para a glória de Deus. Não é? Então, na Nova Aliança, todos têm acesso a Deus através de Jesus Cristo. Então, todos também têm acesso aos dons, que têm um propósito, a finalidade. Nós vamos falar isso em todas as lições, de edificar a igreja, não é? Há um propósito nos dons espirituais, não é tornar ninguém um superstar gospel porque tem lá um dom de profecia, um dom de revelação, ou a palavra da sabedoria, não. Pelo contrário, quanto mais dom nós recebemos do Senhor, quanto mais dons nós recebemos do Senhor, mais curvados devemos nos colocar diante do serviço a Deus para a sua igreja. Né? Então, se alguém não tem nenhum dom, ele já é servo. Se Deus dá a ele um dom, ele precisa servir mais. Ô glória! Se ele, eu tenho 3 dons, você precisa servir 3 vezes mais. Eu tenho profecia, eu tenho palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, palavra de revelação, eu tenho... Então, meu filho, quantos dons você tem? É 5? Sirva 5 vezes mais. Aleluia. É 7 dons? Sirva 7 vezes mais. Dom tem a ver com serviço. Glória. A fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons, dividiremos este assunto em 3 categorias: dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Esta divisão acompanha a classificação dos dons que estão nas epístolas paulinas de Romanos, 1 Coríntios e Efésios. Agora, essa classificação ela tem mais a ver com o recurso didático. Paulo nos mostra que ao expor o assunto, ele não quer encerrar a lista, não é? Ou seja, ele não quer dizer, olha, são 9 dons, são 4 dons. Não. Me parece que isso tem muito mais a ver com o lugar para onde ele estava escrevendo
a carta do que com uma lista fechada. São só esses dons, até porque a Bíblia fala da multiforme graça de Deus. Então, falando de um Deus extraordinário, ilimitado, soberano, todo-poderoso, seria muita pretensão limitar os dons espirituais a 9 dons, não é? Mas é mais uma questão didática, certo? Tópico 2. Os dons de serviço espirituais e ministeriais. Dons relacionados ao serviço cristão. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando-a de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. Assim como um membro do corpo humano depende dos outros para exercer a sua função, na igreja necessitamos uns dos outros para fortalecer a nossa vida espiritual. Então, a categoria apresentada aqui em Romanos 12 traz a ideia de manutenção dessa comunhão dos santos. Porque ao falarmos de serviço, subentende-se que quem serve está prestando um serviço para alguém. Entende? Então, o dom tem a ver com serviço. Então, ele tem aqui ministério, ofício diaconal, não é? Essa palavra ministério, o meu ministério. Esses dias uma adolescente escreveu para mim no story do meu Instagram: estão acabando com o meu ministério. Dá vontade de responder. É ministério. O que é ministério, gente? Ministério é subir no púlpito, pegar o microfone. Ministério é todo tipo de serviço. Portanto, na igreja do Senhor é tudo ministro. Ah, não, porque o ministro da palavra, o ministro do louvor, tem o ministro do rodo também. Tem o ministro da vassoura, a ministra do que lava o banheiro. Tem o ministro da chave. É tudo ministério isso aí. Por quê? Porque é serviço. Exortação, que é encorajamento. Essa palavra exortação aqui, ela foi muito usada em tempos passados. Hoje não usa mais essa palavra. Essa palavra é linda. Exortação é lindo. É encorajamento. É chamar a atenção de alguém com um firme propósito de levantá-lo, de ajudá-lo, de animá-lo. Aleluia. Não é? Repartir, presidir, exercer misericórdia. Estes dons, eles estão sempre relacionados em relação de um com o outro. Então, entendemos, quem tem dom precisa usá-lo para o benefício da Igreja de Cristo. Acerca dos dons, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Esse termo aqui, ignorante, não é um xingamento. Ignorante é o seguinte, é quando você não domina um assunto. E é incrível que a igreja pentecostal, que crê nos dons espirituais, não conheça os dons espirituais, não conheça a sua atuação, tenha tantas dúvidas sobre dons espirituais. Então Paulo diz, vocês não podem ser ignorantes, tá? Vocês receberam o dom, então vamos lá. Então Paulo é muito interessante, porque o que ele faz aqui? Ele nota que a igreja precisa de uma orientação, ele orienta. Ele não interrompe a manifestação de dons na igreja. Ele não cessa os profetas, ele organiza. Ele não vai lá e diz, acabou, já que está tudo desorganizado, acabou, vai todo mundo embora para casa, eu não quero mais isso aqui não. Não, calma. Ele chega e ensina como um professor, né, de excelência. Ele chega e diz, escuta, vem cá, vamos organizar, porque o culto tem que ter ordem e decência. Quando falar um profeta, o outro se cala, espera ele acabar de falar, depois o outro fala. Vou falar língua estranha aqui no culto aqui, fala baixinho entre você e Deus. Ou então se você falar alto, ore para que haja interpretação. Oh, glória. Meu Deus, irmãos, aleluia. Tomar cuidado. Um detalhe que eu não falei aqui, sempre que as lições têm a ver com dons espirituais, tome cuidado para não tornar a aula uma sessão de testemunhos pessoais. Muito cuidado. Porque começou a falar de dom, começa a pipocar. Rapaz, lá na igreja aconteceu isso aqui. Tal dia aconteceu isso aqui. Fulano. Então, tá? Tenha cuidado, estamos no mal. Então, os dons aqui de 1 Coríntios. Palavra de sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, que para mim é o dom mais necessário para a igreja hoje, se me permite dizer, variedade de línguas, interpretação de línguas. Apesar das manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isto é, a uma categoria particular da experiência religiosa do crente,
O apóstolo Paulo desejava que as igrejas, e em especial a de Corinto, conhecessem algumas considerações importantes sobre os dons espirituais. Uma característica predominante em Corinto, segundo o comentário bíblico Beacon, era a vida pregressa dos membros envolvidos com idolatria. Tá? Então, peraí que deu um chute aqui, volta aqui. Era a vida pregressa dos seus membros com a idolatria. E por isso que Paulo ele tem algumas dificuldades ali para orientar os irmãos, porque a revista dos jovens, inclusive, está tratando aqui da igreja de Corinto, e um dos fatores que Paulo vai enfrentar na igreja de Corinto era exatamente a dificuldade que os membros tinham de se livrarem dos antigos rituais, dos seus antigos comportamentos. Muitas manifestações espirituais na igreja lembravam a experiência mística das religiões de mistérios. Os cristãos precisavam ser ensinados de forma correta sobre a existência dos dons, de sua utilização dentro do culto e fora dele. Então, nós precisamos ensinar à luz da palavra de Deus. A Bíblia traz ensinos corretos sobre o uso dos dons. E se há distorções nessa esfera, estas acontecem porque algumas igrejas não ensinam de forma correta o que a Bíblia diz, e isso contribui para o surgimento do fanatismo religioso, da corrupção doutrinária, dos movimentos estranhos e das heresias. Então, é preciso um ensino correto. Eu acho até que a gente não tinha que limitar o ensino de algo que tem a ver com a estrutura da nossa igreja à aula da escola dominical. Por que não falar? A gente fala assim, hoje em dia os crentes não buscam mais dom espiritual. Ué, a gente só fala de dom espiritual em seminário e na escola dominical? Por que não fala no domingo à noite? Qual o problema de falar do domingo à noite? Falar no domingo à noite, dom espiritual, pôr sede no povo pelos dons de Deus. A epístola de Paulo aos Efésios vai classificar os dons ministeriais: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Tá? O fato é que estes dons, eles me parecem ter assim, eles são meio que interligados. Não é? Profeta aqui, apóstolos, profetas, não é? Evangelistas, pastores e doutores. Tá? Os propósitos do Senhor concedê-los à igreja, vale dizer que Paulo escreve dizendo que é Deus quem dá à igreja. Eu tenho medo, porque ultimamente, até por conta da internet, é muito fácil ser chamado de pastor. Muito fácil. Aliás, basta pregar uma vez, você já começa a ser chamado de pastor. Eu sou diácono. Eu chego em algumas igrejas para pregar, e o que é mais comum de acontecer, por incrível que pareça, é a pessoa que vai me apresentar, às vezes o próprio pastor, pergunta para mim o que o irmão é, e eles já começam de cima para baixo, se é que existe isso. Eles começam, o irmão é evangelista, presbítero, pastor. Eu digo, sou diácono, pela misericórdia do Senhor. E quantas vezes eu sou apresentado como pastor? Nas redes sociais, sou chamado de pastor. E muitas outras pessoas, gente com pouquíssimo tempo de fé, basta um pouquinho de influência. Pastor, cuidado, a Bíblia diz que é Deus que dá pastores à igreja. É Deus que dá pastores à igreja. O propósito do Senhor concedê-los à igreja, segundo a Bíblia do Estudo Pentecostal, são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Em segundo, promover o crescimento da igreja local. Terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. Então, novamente, estes também estão a serviço da igreja. O serviço dos dons ministeriais é promover o crescimento da igreja. Então, o próprio Jesus, ele ensinava por exemplo, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Novamente, quanto mais dom se tem, mais se serve. E quanto mais se sobe na escala ministerial, mais servo nós somos da igreja, mais responsabilidade
está sobre a nossa vida. Terceiro tópico. Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Os dons são importantes. Um argumento utilizado pelos cessacionistas, aqueles que defendem que os dons cessaram ali no primeiro século, é que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. Não é? Lamentavelmente, isso é verdade em muitos lugares. Então, Paulo faz questão de tratar esse assunto com os coríntios, porque alguns estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros. Então, a primeira coisa que nós precisamos é resgatar a noção de que dom tem a ver com serviço. Dom não tem a ver com popularidade, dom não tem a ver com fanatismo, dom não tem a ver com fã-clube. Não tem. Dom é para serviço. Vamos recapitular? Se você não tem nenhum dom, você já é servo. Se você tem um dom, já é servo 2 vezes. Se você tem 4 dons, você é servo 5 vezes. Então, dom é para serviço. Ponto. Aí é a diversidade de dons. O que mais nos chama a atenção na lista de dons apresentada por Paulo em 1 Coríntios 12 não são os 9 dons, mas a diversidade deles. Isso denota a unidade da igreja de Cristo, mas simultaneamente a multiplicidade. No comentário bíblico pentecostal, no Novo Testamento, tem razão quando fala que talvez Paulo tenha selecionado os 9 dons para serem adequados à situação que havia em Corinto. Porque se a gente comparar com a lista de Romanos, a de Efésios, a gente vai ver outros dons relacionados que tem a ver com a necessidade de cada igreja local, Então, a lista não fecha, a lista não são só os 9, a lista não são só os 4, Me parece ter alguma coisa a ver com a igreja local. Com a igreja de Éfeso, ele trata dos dons ministeriais. Com a igreja de Corinto, ele trata dos dons espirituais. Em Romanos, com os dons de serviço e por aí. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Lembra que eu disse no início da aula? Graça, favor imerecido. Não podemos nos orgulhar e, portanto, de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e testemunho a Deus. Portanto, não use o dom que Deus lhe deu com orgulho, visando exaltação pessoal. Isto é pecado contra o Senhor e contra a igreja. Use-o com um coração sincero e transbordante de amor pelo próximo. Não foi por acaso que no capítulo 13, o amor foi colocado entre os 12 dons e o 14, que é línguas e profecia. O capítulo 13 de 1 Coríntios, O 12 ele está falando de dons, o 14 línguas e profecia, e no meio dos dons ele coloca o amor. Então, dom tem como propósito servir a igreja. Servir a igreja. São recursos disponíveis para servirmos a igreja. Cremos na atualidade dos dons. Não há nada na Bíblia que diga que cessaram. Pelo contrário, os dons estão disponíveis à igreja para a edificação da igreja, para servirmos a igreja, para o desenvolvimento do reino de Deus na terra. Amém, meus irmãos? Que Deus lhes abençoe. Um forte abraço. Que Deus abençoe tua casa, tua semana, tua cidade. O próximo domingo está chegando. Que Deus te abençoe. Na lição 2, o propósito dos dons espirituais. Deus abençoe. Fiquem com Deus.